tarde. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio, né, da nossa série Contrafogos, que, lembrando, né, é uma parceria de um projeto de pesquisa intitulado Origens Intelectuais no Anti-Intelectualismo, coordenado por mim, financiado pelo CNPq, que tem, né, como bolsista de iniciação científica o Lucas Couto, né, a quem agradeço pela elaboração das perguntas e dos debates, e também o Arthur Bernardo, que participa, né, integra o projeto conosco. É uma parceria deste projeto de pesquisa com o LPPE, Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, do IFCH-UERJ. Então, agradeço na pessoa da Ingrid, que está aqui fazendo a gravação, da Ingrid Ladeira, que é também pesquisadora do laboratório, atualmente doutoranda na PUC-Rio. Agradeço pela figura da Ingrid e também os demais bolsistas, né, que contribuem para o projeto, né, o Petri, a Alicia. E, claro, né, agradeço a presença da professora Letícia Cesarino, que gentilmente, né, nos cedeu um tempinho para conversar um pouco com a gente sobre alguns temas, né, que ela vem pesquisando e que dialogam de muitas maneiras com o interesse mais amplo dessa série, que é pensar as questões contemporâneas colocadas à universidade, né, sejam elas questões críticas ou mudanças estruturais na forma como a instituição vem se projetando. Então, eu vou apresentar a Letícia muito rapidamente e em seguida já começo com a primeira pergunta. Tá bom? Bom, a professora Letícia Cesarino é professora adjunta no Departamento de Antropologia e no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, e tem, né, doutorado em Antropologia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Atualmente atua em projetos sobre temas correlatos, né, à nossa pesquisa, como, por exemplo, cibernética, teorias de sistema, plataformização, neoliberalismo, desinformação, né? E, recentemente, ela publicou este livro, né, que deu origem ao Convite, que é O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital, que nós lemos no nosso grupo de pesquisa e achamos que tinha algumas questões preciosas ali para a gente conversar. Então, agradecendo a Letícia, né, já vou te passar a palavra, Letícia, mas vou começar já com a primeira pergunta, assim, se você quiser depois complementar algum dado do que eu falei, fica à vontade, tá? Bom, quando a gente leu, né, o Mundo do Avesso, algumas questões pareceram relevantes para a gente, mas, e algumas passagens especificamente, né, nos trouxeram algumas inquietações, algumas perguntas, mas eu quero partir de uma frase, de uma citação específica, porque acho que ela permite uma primeira pergunta mais ampla, assim, né? Eu me refiro a uma citação, Letícia, da página 41, né, em que, abre aspas, você diz: sugerimos como mosaico que faz convergir cibernética, indústria tech, marketing de massa, novas teorias da guerra e a convergência ultraliberal reacionária é central para entender as novas fronteiras da rearticulação entre verdade e política. Bom, o que essa frase nos fez pensar, né, num diagnóstico que a gente tem feito ultimamente de que o interesse, né, a preocupação de várias disciplinas em entender fenômenos como o impacto do mundo digital nas suas áreas de atuação, né, nos seus domínios, tem crescido, né? Então, na historiografia tem crescido o interesse pela história das direitas, na sociologia dos intelectuais tem crescido o interesse por figuras consulares, né, desse mundo digital, enfim. A filosofia da ciência também tem feito esforços, né, bibliográficos importantes. Então, a minha primeira pergunta, Letícia, seria, assim, muito amplamente, né, como que a gente poderia pensar um diálogo entre a antropologia e os outros campos disciplinares no que diz respeito a essa temática, né? Ou seja, você acha que, de alguma maneira, existe alguma resistência em alguns campos disciplinares, em alguns campos mais clássicos, digamos assim, em tomar a tecnologia e o mundo digital como objetos de pesquisa? Bom, antes de mais nada, quero agradecer a Alexandra, aos demais membros do projeto pelo convite. Bem pertinente essa pergunta, né? Porque o argumento do livro ele não é só um argumento substantivo assim, sobre processos empíricos que a gente está vivendo, né? Ele tem uma espécie de argumento metateórico ali, no sentido de estar propondo um deslocamento do olhar, né, para esse conjunto de fenômenos que, sob uma perspectiva anterior, talvez a gente tendesse a ver mais como pertencendo a esferas separadas,
né, a esfera da política, da ciência, né, da subjetividade, das moralidades, da religião, da espiritualidade, como, a partir de um certo olhar, né, mais transversal, eles podem ser vistos como sendo, em certa medida, o mesmo fenômeno, né, no termos da sua dinâmica, da sua forma de estruturação, etc. E aí, para fazer, né, esse exercício, eu me apoio numa teoria, na verdade, eu acho que é mais que uma teoria, eu realmente acho que é um paradigma alternativo, mas, enfim, é tratado como uma teoria dentro da antropologia, que é a ecologia da mente, do Gregory Bateson, né? O Bateson tem uma formação de antropólogo, mas a carreira dele foi muito mais multidimensional, inclusive como um dos membros do grupo original da cibernética ali durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o modo como eu vejo a questão que você coloca, né, mesmo dentro da antropologia, essa abordagem sistêmica ecológica, mais integrativa, ela é relativamente marginal, né? A ciência normal, entre aspas, que a antropologia faz, ela se parece mais com as ciências sociais, com a sociologia, né? Então, mesmo dentro da antropologia, a gente tem uma certa dificuldade nesse sentido, digamos assim. E, inclusive, é uma das razões pelas quais no livro eu trabalho, talvez até mais, não sei se mais, mas eu trabalho bastante com teorias, noções, autores de outras áreas, fora da antropologia, inclusive fora das próprias ciências humanas, né? Para pensar em outros modelos de dinâmica sistêmica da área da química, da física, né? Da própria matemática, topologia, etc., o que não é um movimento convencional na antropologia, mas nem também nessas outras disciplinas, né? Isso aqui é interessante. Tem um antropólogo contemporâneo chamado Tim Ingold, ele é da área de antropologia da técnica, também bastante influenciado pelo Bateson, que ele, num livro recente, fala um pouco disso também, né? Que a diferença maior, talvez, hoje em dia, nem seja entre as ciências humanas e não humanas, ciências soft, ciências hard, mas entre abordagens sistêmicas e conjunturais, digamos assim, dentro de todas essas ciências, né? Ou seja, haveria um espaço que se abre diante de nós, num certo sentido, de estar produzindo uma articulação transversal entre insights de várias disciplinas, de várias ciências diferentes, para estar entendendo fenômenos complexos, multidimensionais, emergentes, como esse que eu tento ali, né, o que o livro tenta abarcar, né? Ou seja, a própria abordagem teórico-analítica, ela tem que mimetizar um pouco a forma, a complexidade do seu objeto para conseguir, né, pelo menos trazer à luz coisas novas, né? Não que assim, eu acho que a análise sociológica, antropológica convencional, ela não seja válida, não é isso que eu estou dizendo. Né? O que eu estou dizendo é que em momento de mudança muito rápida e boa parte dessa mudança tem a ver com a aceleração temporal que a tecnologia está introduzindo, né? As tecnologias cibernéticas estão introduzindo, né? A gente cria um certo espaço de emergências que as teorias mais convencionais né? Elas não são capazes de lançar uma luz adequada sobre elas, digamos assim, né? Então, o livro, de certa forma, também é um convite, né, para essa articulação com colegas, com, enfim, né, elaborações, pesquisas de outras áreas que também teriam esse olhar um pouco mais sistêmico para construir essa, digamos assim, uma nova ciência normal, né, de processos sistêmicos que não está competindo diretamente com o modo convencional de fazer ciência, mas que poderia estar acrescentando e lançando uma luz diferente sobre esses fenômenos. Sim, Letícia, nossa, esse comentário, né, acho que ele guarda uma relação com uma terceira pergunta, que eu vou promover a segunda agora, porque eu acho que permite, assim, um diálogo, né, você comenta sobre essas possibilidades, né, de pensar de modo mais sistêmico, né, e em certo momento você comenta, né, que a desconfiança na ciência, né, não é exatamente assim, me corrija se eu estiver errando a citação, né, mas de alguma maneira a desconfiança na ciência e a desconfiança na política, elas fizessem parte da mesma crise, né, e essa foi uma reflexão que a gente fez bastante a partir do texto do Stephen Jay, né, que foi publicado em 2020. É verdade que estamos vivendo uma crise da verdade, né? Então, ele também faz uma preocupação disciplinar, né? Mas, sobretudo, ele está se referindo especificamente aos negacionismos, etc.
e ele comenta que esses negacionismos, eles são frutos de uma desconfiança não em relação à ciência em si, né, mas em relação a nós, né, aos cientistas, à universidade. E, nesse sentido, né, ele propõe, de alguma maneira, que a gente pense uma estratégia para desmistificar, digamos assim, o que os cientistas fazem no sentido do Bruno Latour, né, o cotidiano ali, prosaico da vida da universidade, né, porque isso, de alguma maneira, ajudaria a desacralizar um pouco a imagem que às vezes o cientista faz de si mesmo, eu tento fazer de si mesmo. Estou dizendo tudo isso, né, para te perguntar se você poderia desenvolver um pouco a partir dessa ideia a relação que você comenta no livro, né, entre as epistemologias e os efeitos de crise nas experiências de mediação que são, né, digamos assim, não causadas, mas amplificadas por essas plataformas. E disso, de alguma maneira, né, esse debate super contemporâneo que a gente está tendo, ou não está tendo, né, sobre a regulação das mídias, se relaciona também com essa crise sistêmica, né, que você está retratando. Uhum. Ah, muito legal você trazer o Steven Shaping, né? É o próprio Latour, né? Eu venho dessa área, né? Minha área nativa, digamos assim, são os estudos sociais da ciência, né? E sem essa reflexão anterior, eu acho que dificilmente eu conseguiria ter dado esse passo de tentar ir um pouco além, né? Trazendo, enfim, essas outras referências, etc. Então, eu concordo completamente, né? Eu não li esse livro recente que você citou, mas o clássico, né, do Shaping, Sheffer, Latour, a gente já, né, maratonou várias vezes, né? E nisso é porque eles mostram justamente, ainda mais o Shaping, que é historiador, né, que esse arranjo que a ciência moderna produziu num certo momento histórico, essa separação, entre aspas, entre ciência e política, ela sempre foi muito frágil, né, no sentido de que ela depende de um certo arranjo histórico, um certo arranjo institucional, a produção da confiança social nesses mediadores que são os especialistas, os peritos, e que, como, né, num determinado momento da história europeia, essas condições favoráveis estavam presentes e aquilo, esse arranjo, que o Latour chama da Constituição moderna, né? A Constituição moderna se estabilizou. Mas é claro que, como historiadores da ciência, né, eles entendem bem que se essas condições não estão mais no lugar, é claro que esse arranjo vai se desestabilizar e aquilo que só historiador da ciência via, que é esse lado da ciência em ação, essa visão internalista da ciência, ela se abre, né, para a sociedade como um todo, só que ela se abre de um jeito ruim, porque ela se abre nessa chave da desconfiança, né? Então, de certa forma, essa desconfiança que a gente vê hoje, né, nos mediadores da ciência, né, ela é um subproduto, um produto contraditório da própria ideologia cientificista, né, como vários desses autores têm, ou vinham colocando. E é algo que a ciência precisou fazer num determinado momento histórico, né? A gente tem que lembrar disso também. Era uma justificativa, era uma fundação para a reivindicação de autonomia científica, né? Diante de forças políticas, diante de forças de mercado, diante de forças religiosas, né? E durante um tempo aquilo se sustentou, mas aquilo não se sustenta mais. É claro que a tecnologia ela não é o único fator, longe disso, né? Várias dessas tendências, como esses autores de novo também mostram, já vinham vindo, né? O Latour tem livros aí dos anos 80, dos anos 90, que já vinham apontando a crise nesse arranjo da Constituição moderna, essa separação ciência e política em particular, né? Mas a tecnologia ela acelera e eu acho que ela populariza, né? Ela populariza essa desconfiança, essa sensação de crise, e ela, mais que isso, ela oferece meios para o senso comum, para o cidadão leigo, achar que ele não precisa da ciência. Né? Primeiro, porque é um ambiente informacional que valoriza a epistemologia, né? Que é esse conceito aí na área de estudos de novas mídias que eu acho interessante, né? Para falar do modo, né, como a tecnologia ela realça, né, essa dependência epistêmica do usuário comum, do sujeito leigo, com relação àquilo que ele pode ver, aquilo que ele pode ouvir, a trajetória pessoal dele, o senso comum dele, aquilo comutando, né, de certa forma, sendo tão legítimo quanto, digamos assim, o conhecimento de um expert ou o conhecimento produzido pela universidade, etc.
isso numa das pontas, né? Porque o argumento do livro ele vai um pouco além, ele já tenta olhar o que seria um novo sistema de peritos emergente na esteira ou no vácuo da crise desse que os estudos sociais da ciência mapearam tão bem, né? Então, além dessa escala da epistemologia, né, é como se fosse assim, né? Na medida em que o intermediário entra em crise, né, e ele é como, né, se você tirasse essa camada intermediária do sistema de peritos, você vai inflar os dois extremos epistêmicos. Um deles é esse da epistemologia, né, da percepção imediata, etc. E o outro é esse que no livro eu chamo de conspiritualidades ou de escalas holísticas, né, que são muito, muito, muito presentes no tipo de público que eu estudei, que é esse das ciências alternativas, né, da extrema-direita, etc. Que é esse nível, né, que às vezes ele é representado por uma gramática mais cristã, espiritual, Espírito Santo, a vontade de Deus. Ele pode vir numa gramática mais New Age, energias, vibrações. Ele pode vir até numa gramática científica, né, física quântica, etc. Mas ele designa, né, aquele nível causal que você, né, você sabe que você não pode acessar diretamente, porque você é só uma pessoa comum, mas você confia que tem algo, né, tem alguma ordem ali que vai cuidar, você confia que as coisas vão, né, se desenvolver da forma, enfim, está preconizado em algum tipo de plano, ou de intuição, algo assim. E aí, o que está acontecendo, né? A hipótese é que entre essas duas escalas epistêmicas está emergindo um novo sistema de peritos. E ele é que é a escala, essa é que é a escala realmente estratégica, inclusive do ponto de vista político, né? Porque você não tem uma relação direta, e você pode mapear isso em cima também da relação usuário-algoritmo, né? Os algoritmos, as plataformas, como ocupando essa escala holística, né? Só que algo que a gente observou nos nossos projetos de pesquisa e que outros estudos também apontam, é que para a configuração do tipo de público que a gente, né, problemático, público da desinformação, etc., que a gente tenta entender hoje, não é uma relação direta entre o usuário comum e o algoritmo. Né? Você tem esse nível intermediário, que a gente pode chamar de influenciador, por falta de uma palavra melhor, né? Mas que seriam os novos intermediários que estão emergindo, aí sim, através de uma lógica própria que tem muito pouco a ver com a da ciência do mainstream, que tem muito pouco a ver com a lógica dos mediadores políticos, inclusive do mundo pré-digital também, como os partidos, os programas de governo, né? Aí é que eu acho que entra, né, esses outros processos aí que a gente já pode trazer na literatura sobre neoliberalismo e outras, que é uma lógica mais parecida com uma lógica de mercado, mas o mercado pensado aí não como uma esfera econômica separada, mas como a antropologia pensa, né, como tendo também essa dimensão até afetiva, né, até espiritual, às vezes, mas que tudo entra, né, numa lógica de performativa, né, onde a verdade, no fim das contas, ela vai estar na frente, né? Você vai saber, né, a verdade ela vai emergir a partir, né, de certas métricas, digamos assim, ou de certas confirmações que são imanentes ao jogo, né, do mercado científico pensado num sentido amplo, né? Aquela frase do Mirovski que eu acho que eu trago no livro, né? A verdade é o que quer que venda, né? Então, a verdade política é o que é eficaz dentro dos termos dessa nova cibernética da verdade, digamos assim, nos termos da ciência biomédica, como foi o caso durante a pandemia também, né? Foi o tratamento precoce que ocupou esse lugar, né? Então, a gente tem uma dinâmica bastante diferente aí de produção de verdade política, de verdade científica, mas que tem essas analogias estruturais, né? Por isso que o livro trata das duas, né? Dos públicos políticos, explicitamente políticos, e também dos públicos das ciências alternativas, para mostrar que eles têm estruturalmente convergências bastante fortes. Nossa, Letícia, esse seu comentário, né, ele meio que responde a pergunta que eu queria fazer em seguida, mas eu achei, assim, muito interessante esse começo e esse fim, né, da sua resposta sobre o novo sistema de peritos, e assim, eu vou comentar a pergunta feita pelo Lucas Couto, né, mas acho que ela dialoga um pouco com isso que você está conversando, né, que você está pontuando, então se você quiser, assim, reagir, complementar, enfim, né, mas porque assim, você tocou, né, tanto no livro do Mirovski, que a gente também leu para o projeto, né, mas também no termo, no neoliberalismo, né, por que eu estou dizendo isso? Porque
O nosso projeto, ele se dedica a analisar a construção de uma rede, digamos assim, para-universitária no pós-guerra, né? Quer dizer, no momento, sobretudo em França, Alemanha, Inglaterra, né? No momento em que o eixo das humanidades se desloca para os Estados Unidos, né? A gente vê que tem uma questão também de que a universidade oficial, digamos assim, ela vai sendo preterida por alguns intelectuais e alguns empresários meio híbridos, assim, e ela vai sendo preterida porque ela vai sendo associada, digamos assim, aos insiders, né? E aí ganha-se todo esse valor moral de você ser um outsider. Então, por exemplo, toda a Montpellier Society, né? Aquele circuito da discussão sobre o neoliberalismo no pós-guerra, ele faria parte, digamos assim, da positivação da posição outsider, né? Em relação ao desprestígio dos comprometidos no caso, né? Nesse discurso comprometidos com a esquerda, enfim. Mas estou dizendo tudo isso, né, porque, no limite, a nossa pesquisa é um pouco sobre esse tema da possibilidade de pensar o uso desse termo neoliberalismo para entender essa crescente hostilidade, digamos assim, em relação não à universidade simplesmente, né, mas a institucionalização que ela promove, né? E o Lucas, né, a quem agradeço pela pergunta, ele formulou da seguinte maneira. Então, eu vou te ler, se você quiser comentar algo nesse sentido, fique à vontade, né? Ele está comentando sobre o artigo Pós-Verdades e a Crise do Sistema de Peritos, né, que você, mais uma vez, mencionou. E, abre aspas, uma explicação cibernética. Você argumenta como a convergência entre o neoliberalismo e a digitalização vem produzindo um colapso no sistema de perícia. Poderia explicar melhor este fenômeno, enfatizando o papel do neoliberalismo? Isso, o neoliberalismo ele entra por várias vias, né? Pela própria via da plataformização, que é uma lógica neoliberalizada por excelência, né? E entra preparando o terreno, digamos assim, para esses vários colapsos de contextos que também vão acontecendo, né? Se a gente pegar o argumento da Wendy Brown, por exemplo, né? De como a lógica neoliberal ela vai atravessando várias esferas, né? Esferas da vida privada, do trabalho, da subjetividade. Então, prepara, de certa forma, um senso comum social, né, para esse tipo de lógica de produção de verdade ligada à questão mercadológica. E aí, de novo, não no sentido estrito, mas, né, no sentido até um pouco Foucaultiano, digamos assim, uma lógica, uma racionalidade que vai permear esferas não econômicas, que, de certa forma, alguns autores argumentam, você provavelmente sabe melhor poderia dizer melhor do que eu, que era, de certa forma, a base, já estava na filosofia original, digamos assim, né, da própria sociedade de Montpellier, pelo menos em alguns dos seus protagonistas, né, de que não era só uma doutrina econômica, né, que era uma doutrina para refazer o próprio humano, né, a própria espiritualidade, né, tudo, era uma doutrina total, digamos assim, holística nesse sentido. E, de fato, é muito interessante ver o processo histórico, né, de como os neoliberais aguardaram 20, 30 anos até aquela janela de oportunidade se abrir para eles com a crise do modelo keynesiano, do pacto keynesiano, do compromisso keynesiano fordista, né, ali do pós-guerra, e eles já estavam com tudo pronto, digamos assim, né, porque, como você de novo comentou, isso é muito importante, né? Eles já tinham essa estratégia, digamos assim, ou esse modus operandi de estar constituindo, né, e com dinheiro, né, que é a diferença de outras forças antiestruturais ali, eles tinham dinheiro, eles tinham bilionários, né, de construir o seu sistema alternativo, justamente à margem, né, do sistema do mainstream, que é o que a gente vê exatamente acontecer com o tratamento precoce, por exemplo, né? O que foi isso? Foi uma política pública, entre aspas, porque de pública não tem nada, mas, enfim, construída à margem do aparato do Estado, no vácuo aberto ali pela inação do governo federal, né, durante a pandemia, e eles foram comendo pelas beiradas. A ciência alternativa esse movimento, né, que os neoliberais fizeram, claro, num contexto histórico muito mais longo, mas, enfim, de estar comendo pelas beiradas, dizendo assim, e esperando, né, as fraturas irem se abrindo, né, e a crise no modelo hegemônico, né, eles estariam prontos ali para estar ocupando esse espaço, né? Eu acho que tem algo aí
com certeza, no modo como 40 anos de neoliberalização da vida, digamos assim, né, prepararam esse terreno, né, para essa virada do pós-2008, que alguns autores identificam com o pós-2008, da crise de 2008, né, que seria ainda mais uma torção dialética dentro da própria configuração neoliberal, onde você passa a ter um neoliberalismo, entre aspas, civilizado, né, que é o que a Nancy Fraser chama do neoliberalismo progressista, que aqui talvez no Brasil a gente possa associar aos governos do FHC e até os próprios governos do PT em alguma medida, Rede Globo, coisas desse tipo, e essa extrema-direita que é também neoliberal, mas aí é um tipo de neoliberalismo aonde, né, aquele imperativo da competição, ele assume de forma mais explícita um caráter de guerra, né, ou de guerra aberta, de que alguns vão ter que perecer, né, e outros vão vencer, e que aí, né, a topologia disso, né, não é mais uma topologia única, né, porque o liberalismo original ele ainda tinha essa ideia de que, ok, todos vão competir no mesmo mercado, né, e os processos ali de validação, enfim, de equilíbrio mútuo vão fazer com que, né, todo mundo possa ganhar, ou todo mundo possa... Aqui não, aqui você uma versão mais realista, né, do liberalismo econômico, que não, muitos vão perder, muitos vão perecer, que é exatamente a lógica que a gente viu na pandemia, né? Mas isso se torna, isso faz sentido para as pessoas, isso faz sentido para o senso comum, na medida em que você já teve uma destruição, né, de qualquer esperança de uma política pública universalista, né, de que existe um mundo comum, de que existe o espaço público, né, que é o que a Wendy Brown, justamente no Undoing the Demos, ela vai argumentar que é o que as políticas neoliberais em si foram produzindo na sociedade como um todo. De fato, ali, se a gente for pensar, né, na pandemia, as pessoas... Por que o discurso do Jair Bolsonaro negacionista, né, ressoou tanto? Né? Porque as pessoas não esperavam nada diferente, né? Elas não esperavam que o Estado estivesse lá por elas, que elas não esperassem direitos, né, né, que elas tivessem essa rede de proteção para não precisar sair de casa e trabalhar, né? Essa é a realidade neoliberal. Você tem que trabalhar hoje para poder pôr comida, né, na mesa para os seus filhos amanhã, e aquilo virou, né, virou a realidade, né? A realidade que é aceita como um dado, justamente pelas pessoas. Então, a pandemia escancarou muito isso, né? E isso foi muito feio de ver, digamos assim, e muito preocupante ver que o senso comum do brasileiro já está tão impregnado, né, desse tipo de lógica. E a produção de conhecimento segue justamente, né, esses mesmos caminhos, né, ou essa reconfiguração da lógica de produção de conhecimento. Sim, Letícia, até, eu vou te fazer a última pergunta, eu achei curioso, né, porque quando a gente estava comentando sobre a Montpellier Society, né, e do imenso aparato financeiro, né, que esse grupo mobilizou, e aí eu acho que essa é uma questão muito importante, né, para pensar todo esse processo, que é a questão objetiva das desigualdades engendradas e engendradoras, enfim. E porque a última pergunta, né, aí eu vou te fazer ela, mas te deixo à vontade, depois se você quiser fazer algum comentário final, enfim, né, mas eu acho que essa última pergunta ela tem um pouco a ver com essa questão dinheiro, né, digamos assim, não diretamente, mas porque ela é sobre um tema que acho que volta um pouco para aquela questão que a gente falava antes do Bruno Latour e tal, né? Porque a gente tem assistido, né, tanto nas redes sociais como nos corredores das universidades e das escolas, né, uma espécie de comoção, né, com o tal ChatGPT enfim, e similares, né, e variações dele. E de alguma forma, né, o setor das reações é super entusiasmado, né, com as possibilidades, e um outro setor é até bastante, assim, às vezes cauteloso, mas às vezes abertamente, enfim, contrário, né, e atribui ao ChatGPT e a coisas como essa uma espécie de crise, enfim, da qual a universidade nunca mais vai sair, né? Então, eu te pergunto, claro que eu acho que é uma questão que a resposta basicamente não existe, né? Mas eu te pergunto porque acho que você pode nos dar uma contribuição interessante para pensar como você está vendo esse processo, né, do impacto de ferramentas como essa nas pesquisas de ciências humanas, de ciências sociais, da universidade de forma geral. Certo. Eu vou fazer um comentário breve aqui, porque eu hesito muito em fazer
previsões para coisas que ainda não estão bem sedimentadas, sabe? Que Ah, ainda não consigo ver empiricamente como que a coisa está assentando, né? Claro que a gente pode tentar jogar um cenário ou outro, né, de possibilidades ali, mas, né, tudo que eu escrevi ali analiticamente no livro propriamente dito, né, passou a existir porque eu vi aquilo acontecendo, né? Em momento nenhum parei de fazer pesquisa, né? E continuo fazendo. Então, por exemplo, no projeto que a gente, né, toca agora, que é um projeto de monitoramento de Telegram, a IA ainda não incidiu de forma consistente, embora eu acho que ela vá muito em breve. Acho que é uma questão de pouquíssimo tempo, né? Por exemplo, para você estar produzindo esse tipo de conteúdo em escala, né? Fotos falsas, vídeos falsos, né? Além dos próprios textos, né? É, então, o que eu diria, assim, é que eu teria uma curiosidade ainda de ver, porque ainda é muito experimental nesse sentido, né? Eles estão disponibilizando esses chatbots, essas ferramentas para a gente usar, né? A gente está treinando essas IAs de graça para eles, como a gente sempre faz, né? E ainda está em aberto, eu acho que é algo ainda está em aberto, que é importante, porque foi importante para entender essa web anterior, que é baseada nas plataformas, né? Nesse nível de algoritmização, que tem IA também, mas num nível muito inferior, né? Que é o modelo de negócio, né? Ainda não está claro como que isso vai acontecer no caso desses chatbots e dessas IA de ultimíssima geração, né? Como que essas empresas vão ganhar dinheiro com isso? Porque isso é bastante central, porque, né, para mim, isso é o núcleo de toda a problemática, de uhum. todas as consequências que a gente tem com relação ao algoritmo no sentido mais convencional, algoritmo de rede social e buscador, vamos colocar assim, né? Então, essa IA vai estar operando onde? Ela vai estar operando em buscadores, em rede social também, que tipo de aplicação e como que as empresas vão fazer dinheiro com isso, né? Porque isso não está claro, por enquanto elas estão testando, né? Testando aí nesse ambiente de testagem total que é a nossa vida digitalizada hoje, mas eu aguardaria para ver isso, sabe, Alexandra? Porque eu acho que aí é que vai se definir aí e eventuais aparatos regulatórios que possam aparecer, né? Principalmente no nível de legislações nacionais ou supranacionais, como o DSA na Europa e outros debates que estão acontecendo, embora, né, o caso brasileiro aí mostra que não sei se no nosso caso tem, né, tem muita chance de sair uma regulação mais consistente, né? Mas eu aguardaria para ver nesse sentido. Bom, Letícia, bom, eu te agradeço imensamente. Acho que, como toda boa conversa, a gente sai com outras perguntas, né? Eu, enfim, acho que, pelo menos para os bolsistas ficaram muito felizes, né, quando você pode conversar conosco. E acho que, enfim, né, recomendo mais uma vez o livro, que foi muito importante para a nossa pesquisa, e acho que é muito legal ter essa possibilidade de conversar inclusive, de apresentar as dúvidas, as aberturas, né? Enfim. Então, te agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Não sei se você quer fazer algum comentário final, senão terminamos por aqui. Eu quero só agradecer, espero que, né, mais na frente a gente pode ter chance de estar conversando mais, porque é assunto é que não vai faltar, né? As coisas estão mudando muito rápido e a gente tem que estar aí sempre, né, trazendo a nossa própria inteligência coletiva para estar entendendo esses processos. Eu agradeço, Alexandre.